Olá, esse é um programa série Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador, do grande filósofo, do grande escritor Jiddu Krishnamurti. E o tema nosso de hoje é o orgulho, o medo e o desejo. Mas vamos ver que os três estão interligados. Os três têm a ver com a nossa natureza egóica, e quem disser que não tem eles está fantasiando, né? Talvez esteja baseado na sua própria autoimagem idealizada, porque todos nós, de alguma maneira, temos em maior ou menor grau isso aí. É lógico que, com o trabalho do autoconhecimento, você vai polindo as formas mais grosseiras de expressão dessas características. Mas exatamente por isso que a pessoa vai ficando mais refinada, mais educada, sei lá, essas características vão ficando mais profundas, mais difíceis de serem percebidas, mais difíceis de serem removidas e que continuam, de alguma maneira, interferindo na vida, nas relações, de modo que elas não sejam aquelas relações tão benéficas, tão afetuosas, tão compreensivas como nós gostaríamos que fosse. Então, Edu, só dando esse início de conversa, né, vamos tentar explorar esses temas, né, o orgulho, o medo e o desejo, tentando ver como eles estão ligados, interrelacionados, como aí tem formas de defesa e de ataque, vários tipos, né? E como nós estamos nessa luta, nessa guerra, e falamos em paz, queremos a paz. Então, a gente tem que realmente ter muita energia para romper com tudo isso, para que essa paz venha a nós e faça a nossa vida plena. Só minhas palavras iniciais com você, Edu. Então, vamos começar pelo orgulho, que é um sentimento muito comum, como você comentou, entre os seres humanos, e nem sempre a pessoa reconhece que é orgulhosa. Eu tenho visto, mesmo no meio de pessoas consideradas assim mais evoluídas, né? Sempre aquela sombra do orgulho, o orgulho de ser um bom orador, o orgulho de já ter estudado, de ser um especialista numa determinada área, o orgulho de conseguir se expressar bem e de deter conhecimento. Então, a pessoa, na medida que ela vai caminhando na senda espiritual, se ela não tiver muito cuidado, ela vai ser bajulada, porque as pessoas que estudam mais são geralmente idealizadas pelas pessoas que estão chegando, estão assistindo suas palestras, lendo seus artigos, e assim por diante. De maneira que o orgulho é algo que ele surge de formas muito sutis. E se nós não tivermos muito atentos, nós vamos concordar que nós somos realmente seres especiais e nutrir até mesmo um sentimento de superioridade. Uma das coisas que a gente percebe muito nas organizações, não só na sociedade teosófica, que tem a ver com orgulho, é o apego ao poder. A pessoa se acha mais preparada, acha que ela é insubstituível, ela acha que é importante para ela continuar naquela posição e se apega ao cargo, porque aquele cargo lhe dá importância, de certa maneira preenche a sua vida, e quando ela se vê ameaçada de perder poder, de perder o reconhecimento, ela reage. Então, eu já vi assim, em várias sociedades, inclusive a nossa, né,
as pessoas não quererem abrir mão do poder e, às vezes, continuarem numa condição de poder, né, tentarem se perpetuar durante muito tempo numa condição de poder, porque existe aquele sentimento de que eu sou mais preparado, eu sou a pessoa certa para conduzir os outros. Então, o orgulho leva, como o Marcos falou, ao medo. Se eu tenho orgulho e tenho poder, por exemplo, né, eu tenho medo de perder aquele poder. Então, se alguém me ameaça, diz, não, agora já chegou a hora de a gente renovar aqui esse ambiente, eu acho que não tem mais sentido continuar uma pessoa se perpetuando no poder, vamos rotacionar. Isso gera reação de quem está apegada ao poder, que são as pessoas que têm orgulho também. Então, a gente tem que estar com muita atenção, né, para não nos deixarmos envolver, né, especialmente se outras pessoas chegam até nós e falam, não, você que é a pessoa certa, você que é o máximo, sem você não seria possível fazer o que nós estamos fazendo. Então, o orgulho, o ego é lubrificado e se incha, né? E isso, lógico, que é um problema, né? Aliás, o ego é sempre o problema, né? Tanto o orgulho, como o medo, como o desejo são movimentos do pensamento e movimentos desse eu. Só que, mesmo que a gente perceba esse jogo do pensamento, não é simples você superar o orgulho, superar o medo, né? Aliás, o Krishnamurti nem gostava dessa palavra de superar, porque quando você fala em superar, geralmente isso é uma meta no tempo, né? E ele dizia que para você mudar, para você se transformar, você tem que perceber nesse momento o que está acontecendo. Você olha e se percebe tendo uma reação orgulhosa, e nessa percepção existe já a raiz da mudança. Pois é, Edu. Mas hoje eu estou questionador, viu? Eu estou desafiador. Desculpa aí. Eu estava refletindo aqui sobre essa questão do ego e vou colocar uma pergunta. Será que o Krishnamurti tinha um ego forte? Porque se você reparar, quando a gente assiste os vídeos dele, muitas vezes as pessoas queriam falar bobagem, ele interrompia, ele tirava a palavra das pessoas, ele, assim, parece que era um ego forte, ainda que extremamente humilde, né? Pode parecer estranho isso, a gente falar como que alguém pode ter um ego forte e ao mesmo tempo ser humilde, né? Porque a vida exige energia, exige intensidade. E essa energia e essa intensidade, elas demandam um ego forte. A questão é quando esse ego ele é arrogante, quando ele é lento, quando ele se acha, né? Se acha melhor que os outros. Né? Quando você vê ele falar assim, não acreditem no que eu digo, não me sigam, né? Andem com as próprias pernas, né? Ele estava tendo um ato de humildade, mas estava sendo enfático, estava sendo claro. Então, assim, o que eu tenho questionado muito, porque essas nossas reuniões, elas provocam muita reflexão, que a gente vai tendo ao longo da semana, ao longo dos acontecimentos da semana, quando a gente vê que a gente está agindo de uma maneira ou reagindo de outra, etc. Né? Aí eu estava lendo uma passagem das cartas dos Mahatmas, e o Camus nem fala de cartas de Mahatma, né? É o tipo do assunto que ele não entra, ainda que ele não tenha, ainda que ele tenha dito que ele não negava os mestres, ele negava o ridículo que os mestres tinham sido colocados da forma com que foram apresentados por algumas pessoas. Mas nessas cartas tem uma passagem que fala que aquele que quer enxergar além, aquele que quer, vamos dizer assim, avançar nesse território, vamos dizer assim, do autoconhecimento, da verdade, da espiritualidade, ele fala que tem que possuir um coração e alma blindados em aço.
e uma infalível e férrea determinação. Apesar disso, ser meigo, gentil, humilde, com a alma fechada às paixões humanas conducentes ao mal. O desejo tem a ver com as paixões humanas. Que o desejo reiterado, alimentado, nutrido, que o pensamento vai nutrido, ele vira uma paixão, ele vira uma obsessão. Então, o texto de uma dessas cartas dos Mahatmas fala dessa alma, coração e alma blindados em aço. Uma infalível e férrea determinação, sendo, apesar disso, meio gentil e humilde, com a alma fechada a todas as paixões humanas conducentes. Então, o que eu percebo é que a vida espiritual exige um ego forte, mas, ao mesmo tempo, exige uma capacidade de renúncia a esse ego a todo momento. Né? Porque um ego forte vai se transformar numa alma, um coração e uma alma blindados em aço, mas ele não pode ser egocêntrico, ele não pode ser voltado para si mesmo. Né? Porque a gente sempre fala que o ego é voltado para si mesmo. Né? Então, ele tem que ter essa estrutura, mas, ao mesmo tempo, olhar para o outro, querer o bem do outro, de alguma maneira, esquecer de si mesmo com a força desse ego poderoso. Isso é muito sutil, complexo, delicado, difícil de entender, mas assim, eu gostaria de explorar isso, porque senão a gente fica sempre repetindo a mesma coisa, que o ego é o problema, o ego. Realmente, o ego é o problema, o ego não iluminado é o problema. Agora, o ego iluminado, o ego não voltado para si mesmo, o ego que realmente tem aquela sensibilidade a se abrir. Isso via muito na senhora Radha Burnier também, que era uma pessoa que tinha um ego forte, você ia conversar com ela, uma leveza, uma sensibilidade. Né? Então, assim, aquela alma, aquele ser interno, ele tem o poder de usar esse ego para propósitos elevadores, para propósitos benéficos. Como é que você vê isso, Edu? Então, o Krishnamurti, ele tinha uma postura assim muito firme, né? Muito energética, e especialmente em relação aos indianos, ele tinha assim uma tolerância mais baixa quando eles começavam a falar certas coisas, certas bobagens, ele cortava, mas não era uma atitude descortês. Eu diria assim que para você coordenar um grupo também de milhares de pessoas que estão assistindo uma palestra, se você não tiver uma firmeza, a coisa descamba completamente, né? Então, eu via nele assim uma coisa que em inglês eles chamam one-pointedness, unidirecionalidade seria talvez a melhor tradução. Essa unidirecionalidade é a mente que está direcionada, focada naquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente é importante. Então, quando alguém começava a divagar, a trazer especulações, ele cortava. Mas esse corte não era para assim ferir as pessoas, era para preservar a qualidade do trabalho que estava sendo feito, né? Algumas pessoas ficavam um pouco incomodadas, mas isso aí não tem muito jeito. Mas eu não interpreto essa postura vigorosa do Krishnamurti, assim como da senhora Radha Burnier, como sendo orgulho. É a maneira de cada um ser. É interessante, algumas pessoas têm uma personalidade, isso até astrologicamente a gente pode ver. As pessoas de fogo, né, têm uma personalidade mais forte, né, e as pessoas de outros signos é diferente. Então, é um atributo, uma característica de cada ser. E independente do signo, independente do nível evolutivo, as pessoas se portam e têm reações diferentes, mas o que diferencia um ser de uma estatura espiritual mais elevada é que ele não está trabalhando para si,
né? Eu nem gosto muito de utilizar a palavra ego, eu prefiro usar mente, né? A mente é iluminada, a mente recebe uma inspiração de cima, né? E quando a gente fala em ego, geralmente a gente está pensando naquele centro, né? Enquanto que a mente, quando eu prefiro usar a mente, porque a mente é uma coisa que não está vinculada a um centro. A mente, inclusive, o Rupert Sheldrake, ele dizia que a mente não está dentro do cérebro. A mente ela está em toda parte, né? Ela extrapola o cérebro e ela pode se comunicar com o mundo inteiro, porque ela não está limitada a uma estrutura física, assim como o cérebro está limitado, mas a mente não é o cérebro, embora a ciência muitas vezes queira associar uma coisa a outra. Mas então o que caracteriza um ser mais espiritualizado, vamos dizer, é aquela mente que é não autocentrada, que não busca a satisfação dos seus desejos, né? Esse é um dos temas que nós estamos discutindo hoje, né? Ela não é orgulhosa porque ela não busca para si as coisas que ela faz. Ela pode adotar uma postura firme para justamente ter aquela unidirecionalidade, para poder focar naquilo que é essencial, não deixar que a coisa descambe para outras direções. Mas ela age sem medo e ela age sem buscar resultados para si. Talvez aí seja o grande pulo do gato, né? Essa postura de não querer para si os resultados. É interessante que esse texto que eu li, que fala de uma infalível e férrea determinação, apesar disso sendo meigo, gentil, humilde e tal, na verdade, talvez sinalize a diferença entre vontade e desejo, né? Porque a vontade da alma, a vontade do ser interno, o que você chamou de unidirecionalidade, não é? É muito determinado, é muito direcionado mesmo. Enquanto que o desejo é essa mesma energia, mas levada para o plano pessoal. Né? O cara que quer enriquecer, o cara que quer conquistar tal coisa ou tal outra coisa. Quando essa energia está no plano pessoal, que é o plano do ego, ela é uma energia limitada. Ainda que o cara que queira ficar rico, ele tem que concentrar suas energias para isso. O cara que quer conquistar uma posição política tem que concentrar suas energias. Enfim, o desejo ele é poder de alguma maneira, né? Agora, a diferença entre essa unidirecionalidade que você se referiu, que o Krishnamurti tinha, que a senhora Radha Burnier tinha, né, e o desejo é a ausência do elemento pessoal, né? Você está a serviço dessa iluminação, você está a serviço do esclarecimento, você está a serviço da verdade. Então, não há interesse pessoal, não há elemento pessoal, né? Então, é a mesma energia liberta, diferente da energia presa no elemento pessoal, né? Quando a gente vai para a área do desejo e do medo, a gente acaba descobrindo que é a mesma energia também. Por quê? O medo, o desejo é o que a gente quer e o medo é o que a gente não quer. Só que a gente tem muitos desejos secretos que nem a gente sabe. Assim como a gente tem muitos medos secretos que também não sabemos e não percebemos. E que isso aqui e acolá está guiando as nossas ações, está direcionando a nossa vida, né? O autoconhecimento tem a ver com esse trabalho de trazer à tona os desejos secretos, os medos secretos, para que eles possam ser vistos e até para que eles sejam superados. Tem que haver essa energia, essa determinação de viver na verdade, de aceitar a vida como ela é, as coisas como elas são, né? Quer dizer, é um casamento de forças dentro da gente, não só no nível mais interno, mais espiritual, como no nível egóico, porque há toda alquimia em andamento, né, que é preciso essa energia maior, unidirecional, para romper com a escravidão ao elemento pessoal,
o elemento de medo e desejo, que são duas faces da mesma moeda, né? Você vê, Marcos, que o Krishnamurti ele faz uma pergunta que eu acho essencial, né? Ele pergunta: é possível viver sem desejo? Né? Porque geralmente as pessoas não fazem essa pergunta. As pessoas perguntam: como é que eu consigo me livrar do desejo? Como é que eu consigo me livrar do medo? Né? Que no final é a mesma coisa. Ele pergunta se é possível viver sem desejo e viver sem medo, que são as duas faces de um mesmo movimento do pensamento, né? Se você deseja alguma coisa, ou se você acumulou alguma coisa e você está pegado àquela coisa, a conta bancária, o carro, e alguém ameaça roubar, arranhar, prejudicar aquilo que você tem, você já tem uma reação até violenta, às vezes, porque você tem medo de perder aquilo que são objetos que te dão prazer. Nós vamos a um pequeno intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos Rezende conversamos sobre temas ligados à obra de Jiddu Krishnamurti, esse ser tão brilhante que nos deixou ensinamentos tão preciosos. E hoje o tema escolhido foi orgulho, medo e desejo. Então, o desejo e o prazer, né, de certa maneira, acorrentam o ser humano a uma vida repetitiva. Ele tem medo de perder as coisas que ele acumulou. Algumas pessoas dizem até que tem medo do futuro, mas o Krishnamurti sempre costuma colocar a questão do medo não é o futuro, é justamente você perder aquilo que você acumulou, seja o poder, o dinheiro, o companheiro, a casa, o carro, as aplicações, né? A bolsa despenca, aí você, meu Deus, como é que vai ser da minha vida agora? Então, tem coisas assim que geram reações, né? Que são irracionais, são medos, né? Como é que eu vou viver agora sem ter aquela pessoa ao meu lado, né? São muitas reações de medo, de incapacidade de, de viver em plenitude, sem dependência, que levam a pessoa a estar sempre nessa alternância, né? Buscando os objetos do desejo que vão dar prazer e fugindo de tudo aquilo que pode gerar algum tipo de medo, especialmente aquilo que pode te subtrair das coisas às quais você está apegado. Então, esse é um movimento muito difícil de ser contido, a não ser que haja essa determinação férrea que você mencionou, ou seja, essa energia que permite a transformação, não é uma energia que você pode exercitar, que nem você tá com o corpo um pouco flácido, aí você vai para a academia, malha um pouco, e aí você se sente um pouco mais forte. Não é isso. É, é você não desperdiçar a sua energia com aquilo que rouba a energia. Você pegar toda a energia que você tem e colocar naquilo que é essencial, naquilo que tem a ver até com a sua missão de vida. Isso é algo assim que pode fazer toda a diferença na nossa vida, né? Quer dizer, o que nós estamos aqui investigando, então, né, Marcos, será possível você viver sem medo e sem desejo? Interessante a gente observar, você estava falando da mente, do pensamento, e essa questão do medo e do desejo sempre tem a ver com o pensamento projetando no tempo, né? Porque o que você deseja
é aquilo que você quer conquistar. O que você teme é aquilo que você quer evitar. Né? E tudo isso é um movimento do pensamento projetando o futuro, se projetando no tempo. Né? E quando para a gente poder perceber o pensamento fazendo isso agora, demanda imensa energia, né? Porque a gente vive no automatismo. O pensamento já é viciado em ficar fazendo isso, né? Ele já faz sozinho. Então, para poder responder essa pergunta que você colocou aí, que o Krishnamurti fazia, é possível viver sem desejo e é possível viver sem medo? Acrescenta outra pergunta. É possível, no aqui e no agora, estar percebendo o pensamento, nutrindo o desejo e o medo? Por quê? O tempo não existe. O único tempo que existe é o agora. Né? E é no agora que o pensamento nutre ou o desejo ou o medo. Né? Então, você tem que ter uma intensidade, uma atenção, uma clareza de visão, de compreensão de como está operando a sua mente para você poder ver o pensamento nutrindo o medo e o desejo. E aí você entende quando o Krishnamurti fala essa história de morrer a cada momento. Né? Porque só existe um momento. Se você estiver pronto para morrer agora, largar tudo agora, não tem pensamento para depois, é agora. Né? Mas nosso pensamento está sempre no depois. Então, isso demanda uma intensidade no presente, uma visão muito clara do pensamento fazendo sua historinha que ele faz o tempo todo. Né, Edu? Então, é o agora e o tempo. Isso tem a ver com o desejo e o medo. Agora, o Krishnamurti, eu lembro de uma sessão de perguntas e respostas que o Krishnamurti criou, e aí o assunto era justamente esse, o medo, né? Aí ele perguntou, o que você pode fazer em relação ao medo? Aí uma pessoa falou, ó, viver no presente. Eu disse, olha, isso aí se ficar apenas com uma ideia, não é a coisa em si. Tem que tomar cuidado de ficar repetindo clichês, ficar repetindo frases que ouviu num livro ou numa palestra, né? Porque você apenas dizer, não, de agora em diante eu vou viver no agora. Mas você realmente percebeu isso profundamente ou isso é apenas um jogo de palavras? Né? Isso eu acho que talvez seja um dos pontos mais interessantes, que a gente se apega aos clichês, né? Não, agora eu vou superar o desejo, vou encarar o desejo de frente, vou encarar o medo, tal. Mas, no fundo, é um movimento do pensamento ainda. Então, é muito sutil essa questão. O pensamento não pode fazer nada em relação ao medo, não pode fazer nada em relação ao desejo. Ele pode apenas se colocar numa posição de auxiliar da inteligência superior que está observando, que está aprendendo, que está captando o que está ocorrendo na sua mente, né? Quais são os seus conteúdos mentais, quais são as suas reações, verificando quando você é orgulhoso, sem tentar justificar, sem tentar negar, sem tentar fugir daquela percepção. Você se percebeu como sendo orgulhoso. Olha, simplesmente olha e toma conhecimento, sem fazer nada, sem tomar nenhuma decisão. Isso não é uma coisa simples, né? Você está realmente totalmente atento para as suas reações, as suas emoções, os movimentos do pensamento. E aí, quando surge um medo, você olha para o medo e verifica, né, como é que ele surgiu. O que fez com que esse medo se estabelecesse na minha mente? E será que esse medo permanece se eu não der asas ao pensamento? Se eu não permitir que o pensamento continue mastigando
e tentando fugir dele. Então, são questões que o Krishnamurti traz que exigem assim, uma profunda reflexão da nossa parte e não pode ser tipo uma receita de bolo. É uma observação isenta que só pode ser feita quando você está totalmente focado, interessado e realmente disposto a observar com total abertura, honestidade, profundidade o que está acontecendo dentro de você. É isso, Edu. E como você bem colocou, é muito fácil, fica uma respostinha, né? É viver no presente, né? Muito fácil repetir coisas, repetir, porque é muito fácil transformar qualquer coisa numa ideia. Só que as ideias sozinhas são um mero intelectualismo que não tem o poder transformador, né? Então, na verdade, a gente, ao fazer essa exploração, a gente tem que vir o máximo possível sem ideias e tentar enxergar na hora, né? E é muito difícil, mas, cara, é com essa mente que a gente faz as perguntas, é com ela que a gente lança as questões, né? O Krishnamurti dizia que a pergunta é como arar a terra. Mas não é você que vai fazer a planta germinar, né? Esse germinar vem sozinho. E quando a gente pega a resposta pronta, igual você falou, isso, é aquilo, viver no presente, é não sei o quê, vindo, não daquela descoberta, mas vindo das ideias já registradas na memória, não é a planta germinando, né? A gente está no mesmo condicionamento, jogando com palavras. Então, para romper com esse condicionamento, com o jogo de palavras, precisa ter muita intensidade. E essa intensidade demanda ver quando o pensamento está gerando ideias. E o Krishnamurti ele tinha muita sensibilidade para isso. Às vezes, você via que nos debates dele, uma determinada pessoa falava uma coisa que vinha dessas respostinhas de ideia e ele cortava. E outra pessoa falava a mesma coisa, às vezes, mas de um outro jeito, né, que você via que a pessoa estava descobrindo e ele dava corda para a pessoa, né? Então, assim, é interessante isso, porque você pode estar falando de uma fonte em que a sua melhor descoberta, a sua melhor compreensão é que você está vendo com a mais absoluta clareza, e a outra pessoa receber como uma ideia, né? E o contrário também. A pessoa falar como uma ideia e você extrair significados muito profundos daquilo que a pessoa falou, né? Então, essa intensidade que é a própria descoberta é uma coisa íntima, né? Uma coisa muito interna. E essa transformação, ela não vem das palavras, ela não vem das ideias também, não. Ainda que as ideias possam ajudar a clarear ou a complicar o meio de campo, vamos dizer assim, a descoberta demanda mais. Ela demanda romper com as ideias para tentar ver de uma maneira nova, para tentar... E sem se preocupar se está de acordo com o Krishnamurti ou não, ou com o mestre ou não. É a sua melhor capacidade de compreensão num dado instante, né? Eu acho que isso tem a ver com a descoberta da verdade. Porque sempre vai haver níveis mais profundos de contribuição, de compreensão da verdade. E a sua melhor compreensão, aquela que você põe o melhor de si e que traz a melhor clareza, né? Ela é a verdade, ainda que ela não pode, que ela possa não ser a verdade em todos os níveis em que a verdade pode ser percebida, né? O que você acha, Edu? Exatamente. E eu queria trazer um ponto também que sobre essa questão do desejo, do orgulho,
às vezes as pessoas estão tão presas na sua forma de viver, autocentrada, onde elas têm cargos, têm reconhecimento, são, às vezes, até endeusadas, que às vezes elas estão cientes de que existe um certo orgulho, um certo apego àquela condição, mas, mesmo assim, elas resistem à possibilidade de sair, de perder aquele poder. Ou seja, é como se você estivesse ciente que você está jogando, que você está num ambiente que é de maia, né, de ilusão, mas você não quer abandonar o jogo. O jogo é tão prazeroso, né, esse jogo de poder, esse jogo de saber mais, esse jogo de se achar melhor que os outros. São várias coisas, né, que levam, às vezes, a pessoa a se encastelar numa condição e se autoiludir. Ela se identifica com um rótulo, uma imagem, um personagem. E por mais que você chegue para ela, você não precisa disso, você já é uma pessoa que estudou tanto, por que você está tão apegada? E eu já vi isso acontecer mais de uma vez, né? As pessoas não querem abrir mão porque acham que são pessoas especiais realmente. Então, a questão do orgulho é uma coisa muito sutil. E se a pessoa não estiver disposta a olhar, não tem jeito, né? Se a pessoa aceita aquele jogo no qual ela foi colocada, né, que é o jogo do medo, da busca de prazer, etc., né, ela continua aquela vidinha até o final da vida e não se transforma. Ela pode estudar muito, pode conhecer muito sobre determinados temas, mas psicologicamente ela continua infantil. E isso que eu acho que é uma questão que a gente observa muito, né? Às vezes, grandes doutores, pessoas que conseguiram vários títulos, né? Ainda são muito crianças do ponto de vista da psique, porque ainda estão autocentradas, dependendo da aceitação dos outros, dependendo de ter acesso a determinadas benesses, ter poder e assim por diante. Então, acho que um dos pontos que é fundamental para a transformação é a determinação de eu quero abrir mão do que for necessário para poder conhecer, né? E isso não é fácil, né, Marcos? Você ter aquela honestidade de reconhecer as suas falhas, de reconhecer que você está sendo orgulhoso, que você está apegado a um cargo e assim por diante, e realmente olhar claramente todas as implicações daquilo. Não é uma atitude fácil. Pois é interessante nessa coisa do orgulho também. O orgulho sempre encobre uma fraqueza, né? Um ponto vulnerável, ele é, entre aspas, protegido com orgulho, né? E para que a pessoa possa remover o orgulho e permitir que aquele ponto vulnerável se fortaleça, ela precisa de humildade. Ela precisa conseguir olhar para si mesma, olhar para o que está sentindo, olhar para o ponto vulnerável, com humildade e com verdade, né? É como se o orgulho fosse uma armadura que a pessoa veste para se proteger, né, para o ego se proteger, e que, olha, os movimentos ficam difíceis, pesados, né? Você vê que quando a pessoa está orgulhosa, ela fica assim, travada, ela não consegue se movimentar direito, né? E se ela não perceber que ela está vestindo aquela armadura porque ela não consegue expor, humildade de expor, deixar a sua fraqueza à tona, nem para ela mesma, né? O orgulho é como se fosse a casquinha da ferida, ou o gesso da perna quebrada, que ela usa para tentar um negócio, mas se em algum momento ela não tirar o gesso, se em algum momento a casquinha da ferida cair,
não vai haver a cura, né? Então, assim, e quanto mais a pessoa é humilde de olhar, sem vergonha, sem criar uma autoimagem de si próprio diminuída, olhar esses pontos fracos sem a baixa autoestima, sem a autoimagem arranhada, mais rapidamente essa cura acontece, sem necessidade do orgulho, né? Mais rapidamente a casquinha da ferida cai, ou o gesso é removido e a cura no nível psicológico se restabeleceu. Mas é preciso olhar com verdade, com humildade, né? Quando a pessoa é capaz de fazer isso, o orgulho se desfaz, se desmancha. Mas quando ela não é capaz, aquele ponto fraco vai ficar escuro, lá obscuro, naquela área que não é penetrada pela luz da consciência, né? E continua fraca, né? E vai ficar fraca ainda, não vai se curar, né? Então, assim, o Krishnamurti fala muito isso, de você olhar com verdade, né? Olhar sem interferir, sem julgar, sem dizer é bom ou ruim, né? Ficar com a coisa. Quando você fica com a coisa, a própria coisa se transforma. Se nós temos orgulho e percebemos que existe um ponto fraco por trás desse orgulho, e temos a coragem e a humildade de olhar para esse ponto fraco, né? Esse ponto vai se transformar, vai se fortalecer e o orgulho vai se desmanchar. Né, Edu? Talvez esteja na hora de abrir para os amigos. Tá. Eu só queria, assim, comentar que você não pode decidir que agora você vai ser humilde. Agora eu vou deixar de ser orgulhoso e vou ser humilde, que isso ainda é um movimento do pensamento, né? Então, é algo para a gente trabalhar isso, né? Não existe um caminho, né? Mas é só um alerta para você não se enganar. Claro. A humildade é a coragem de olhar. Não é vou ser humilde. Sim. Você fala, se você artificialmente diz vou remover o orgulho e vou ser humilde, vai ser uma falsa humildade. Né? É melhor você ficar com orgulho honestamente do que removê-lo falsamente. Agora, a coragem de olhar, ela é a humildade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Esteja conosco nos próximos programas e não deixem também de assistir esse programa no canal Suprem, tanto esse como as versões anteriores, o canal Suprem no YouTube da União Planetária. Então, até a próxima. Namastê.